Nós estamos ministrando aqui uma série de mensagens, amém? Estamos pregando sobre a Epístola aos Filipenses, que é a Epístola da Alegria, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, para que nós possamos continuar essa nossa série. Hoje é a 12ª mensagem, iremos até a 15ª, são 15 domingos, pregando versículo por versículo, a Epístola de Paulo à igreja de Filipos, amém? Então hoje nós vamos retomar a partir do capítulo 3 da Epístola de Paulo à igreja de Filipos, a partir do versículo 15. Amém? Fechou? Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Lembrando, irmãos, que a palavra aqui perfeito é a palavra grega chamada teleios, que significa maduro. O apóstolo Paulo nos está dizendo que o crente vai ser ou é impecável, ok? Ele não está dizendo isso. Tanto é que a tradução melhor seria crentes maduros. Então ele diz: pois todos que somos perfeitos temos este sentimento. Obviamente nós estávamos nas semanas passadas falando sobre a questão da soberana vocação, para estar se referindo aos versículos precedentes, ok? E diz: e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Amém, queridos? Vamos aqui nos deter aqui na questão de homens maduros, né? Perfeitos. Temos esse sentimento de maturidade. Existem muitos cristãos, irmãos, que têm grande dificuldade de amadurecer, de crescer espiritualmente. Os anos passam e eles continuam ainda meninos, crianças na fé. Até porque existe uma grande resistência de muitos. Muitos têm uma certa preguiça espiritualmente falando, de poder, de desejar conhecer mais a Cristo, de poder fazer a vontade de Deus, amém? Na semana retrasada, passada, se não me engano, eu trouxe aqui um dado, falando que no ano 2013 foram abertas, no Brasil, 4.400 igrejas registradas em cartório, 4.400 igrejas. Então dá uma média aí de 12 igrejas por dia, no ano, imagina, 12 igrejas por dia, senão dá uma igreja a cada 2 horas, perfeito? Já bem, no Brasil, em 2013, a cada 2 horas era registrada uma nova igreja que estava surgindo no Brasil, em cartório. Nós não estamos falando aqui de igrejas que são abertas nas periferias, pontos de pregação, onde o pastor ou a pessoa que está fazendo o trabalho vai no cartório registrar, ainda não é igreja formada, nós estamos falando disso. Estamos falando de igrejas que abriram suas portas e foram registradas. A cada 2 horas uma nova igreja. Então, olhando para uma perspectiva, nós olhamos e dizemos assim: puxa, que bom, né? O evangelho está crescendo, desenvolvendo, muitas pessoas estão se convertendo, não é isso? Ficaríamos alegres. Mas olhando a realidade da igreja brasileira, você percebe que essa grande abertura de igrejas, essas implantações de igrejas, na prática, você não tem visto relevância dos crentes brasileiros. Você não vê uma igreja brasileira madura, uma igreja buscando estar firmada na palavra, uma igreja que busca maturidade, crescimento espiritual. Você não vê isso. Tanto é que somos um tanto quanto irrelevantes para a transformação de uma nação. 40 milhões de evangélicos não fazem diferença nesse país, infelizmente. Como é que você sabe disso? Pessoal, você vê. A violência diminui ou aumenta? Aumenta. A população carcerária diminui ou aumenta? Aumenta. Os vícios, o número de moradores de rua, de cracudos, viciados, número de entorpecentes, número de traficantes presos, diminui ou aumenta? Então o que nós estamos fazendo? Tudo isso é resultado de uma igreja imatura. Tudo isso é resultado de uma igreja que ainda não entendeu a sua missão nessa terra, que é ser sal e ser luz do mundo, amém, queridos? Então o apóstolo Paulo diz que nós temos esse sentimento de sermos perfeitos, no sentido de sermos maduros. Devemos buscar essa maturidade, esse crescimento espiritual, esse desejo de viver a fé, viver Cristo e compartilhar
acerca desse Deus, dizer para as pessoas: olha, Jesus muda, Jesus transforma. Ou você fica muito preocupado quando crentes nas suas redes sociais, ele não expressa em nenhum momento que ele é crente. Ele tem 300, 400, 500 amigos, mas você não viu uma postagem dele declarando que ele serve a Deus. Aí ele vai dizer assim: não, pastor, se eu ficar postando só coisa evangélica, os amigos no meu Facebook que não são crentes vão me excluir, né? Não pensa dessa forma não, querido. Ele sabe que você é crente, ele sabe que você é crente, então viva a fé. Se ele deseja ser seu amigo, de ir na sua casa, ele sabe que se for na sua casa, certamente você poderá falar das coisas de Deus. Ele vai ver algo no qual ali na sua casa demonstra a influência das coisas de Deus. Então o cristão não pode se deter nessas questões. Ele precisa viver a fé, na igreja, no trabalho, nas redes sociais. Ele precisa gritar para o mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Um sinal de maturidade. Os crentes parece que se escondem hoje nesse dia, nesse tempo. Infelizmente não temos uma igreja relevante que faz a diferença. Interessante que ele vai dizer aqui no verso 15, na segunda parte, ele diz assim: se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Interessante isso, né? Essa palavra esclarecer aqui é a palavra Apocalipse, que significa revelar, desvelar. Deus vai revelar para você aquilo que ainda você não entende. Se alguém deseja de fato, irmãos, conhecer a verdade de Deus, Deus está pronto para revelar a qualquer um que esteja disposto a se orientar por essa verdade. Você é uma pessoa que deseja a cada dia firmar-se, conhecer a verdade? Deus vai revelar, amém, irmão? Deus vai te esclarecer. E é isso mesmo, irmão. Muitas coisas no início da nossa caminhada que nós não entendemos, se nós temos o desejo de continuar buscando a verdade, de continuar firmado na palavra, com o passar do tempo, dos anos, Deus nos revela, Deus nos esclarece, amém, queridos? Deus nos esclarece. Deixa eu dar um exemplo, uma coisa simples. Quando eu me converti, eu tinha um tio que tentava me discipular. Um tio. Aí ele dizia para mim: ô Anderson, você não pode dormir sem blusa e sem calça comprida. Eu falei: por quê? Eu 16, 17 anos novo, 16 anos. Eu falei: por quê? Ele: não, porque se Jesus voltar e você sem blusa, você vai ficar. Você está com o corpo desnudo. Eu falei: Jesus, eu ficava pensando aquilo. É claro, irmãos, graças a Deus eu tive o desejo de procurar amadurecer na fé, para entender que aquilo era uma coisa da cabeça dele. Deus não me exige isso. Então, se você pensar dessa forma, se Jesus voltar e me encontrar sem blusa ou nu, eu vou ficar, então você não pode tomar banho, ou você toma banho de roupa. Então veja que são pensamentos dos homens, são tolices, são atitudes infantis, pensamentos de quem não amadureceu. Então, infelizmente, muitos crentes ficam com essas dúvidas por 10, 15 anos. Pergunta: por que você está na igreja? 15, 20 anos, e ela ainda tem algumas dúvidas infantis. Chega a ser infantis quando você ouve ela falar. Querido, se você deseja conhecer a verdade, busque essa verdade, busque conhecer mais as coisas de Deus, busque ter essa comunhão com o Senhor, porque está escrito, Paulo vai dizer: Deus esclarecerá. Apocalipse, Deus revelar, vai revelar. Deus trará o desvelo, vai nos trazer o entendimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? Verso 16, né? Ele diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está nos ensinando o seguinte aqui, ó. A condição para uma iluminação futura, para um entendimento maior daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, a condição para termos um entendimento maior, para alcançarmos uma maturidade maior, é andar ou praticar o que você tem aprendido. O que você aprendeu nesses últimos anos? O que você tem aprendido aqui nos últimos meses aqui nessa igreja? Você tem aprendido muita coisa, sim ou não? Pois é, Paulo está dizendo: a tua situação, a tua maturidade, o teu grau de maturidade no futuro, daqui a 5 anos, ou até mesmo a sua sobrevivência espiritual, se você vai permanecer com Jesus ou vai meter o pé da igreja, depende se você colocar em prática o quê? Hoje. Coloque o que você tem aprendido em prática hoje. Ah não, pastor, o senhor está falando umas coisas aí, vou colocar em prática daqui a uns 2 anos. Daqui a uns 2 anos eu falo de Jesus para as pessoas. Daqui a uns 3 anos eu vou me converter
converter mesmo, vou deixar de falar palavrão, pastor. Pastor, daqui uns 4 anos fazendo um propósito aí, eu passo a ser dizimista da casa de Deus. Pastor, daqui uns 5 anos eu vou deixar de ter mágoa no coração da minha cunhada, da minha sogra. Eu estou me preparando, não estou preparado hoje não, daqui uns 4, 5 anos eu tentarei. Cuidado, antes disso Satanás pode passar a rasteira. A tua vida espiritual dependerá do que você está praticando hoje. Você tem aprendido muitas coisas com Deus também? Coloque em prática. Não fique retardando, não fique postergando a prática da palavra de Deus, amém, queridos? No meu evangelho é assim, a gente percebe se a pessoa tem o desejo de cumprir com a vontade de Deus ou não, mediante algumas atitudes que a gente observa das ovelhas. É fato, todas as igrejas evangélicas recebem muitas pessoas, vem do mundo, com uma vida conjugal bastante enrolada. Às vezes a pessoa está no 3º casamento, às vezes a pessoa já tem filhos de 15, 18, 21 anos, mas não são casadas, vivem amaziadas, não são casadas no cartório, né? Não tem registro diante da lei. Então a pessoa vem para a igreja, ela ouve a palavra. Então ela aprende que precisa o quê? Se acertar. Muitos ficam 5, 8, 10 anos ouvindo o pastor dizer que precisa se acertar. Por exemplo, na igreja Nova Vida, por exemplo, aqui, uma pessoa que está vivendo amaziada, ela não vai trabalhar aqui na igreja, não vai dar aula, não vai na portaria, não vai. Ela tem que se acertar. Se converteu? Então vai ter que se acertar, vai ter que casar. Ah, pastor, meu marido não é crente e ele não quer se casar, não quer atender meu pedido, ele acha que já estamos juntos já há tanto tempo, tem necessidade. Tem um marido grosso, né? E fala isso. Aí, ok, é uma outra situação, mas também não vai poder dar aula, por exemplo. Já tive caso aqui de uma irmã que nós não sabíamos, acontece isso, né? Aí você coloca a pessoa, você vê a pessoa na igreja e você acha que ela está casada, não entendeu? A pessoa vivia amaziada, não sabia, isso no início aqui do primeiro ano. Aí, isso estava normal. Um casal que a pessoa congregar aqui, não sei como, o camarada foi me questionar. Ele falou assim: pastor, os professores aqui dessa igreja aqui são casados ou estão em adultério? Eu fui direto. Falei, irmão, pelo que eu saiba, eu creio que esteja. Vou até observar mais isso para perguntar, porque às vezes a pessoa chega na igreja e não fala, pastor. Ela está vivendo, você vê ela vivendo no carro com o marido, com a esposa, com os filhos, você acha que ela é casada direitinho, mas não é. Então, depois que eu aprendi a perguntar: você é casado? Papel do direitinho, quando ele trabalha na igreja? Né? Mas, por exemplo, a Nova Vida não proíbe uma senhora que aceitou Jesus de se batizar, mas o marido dela não casou ainda com ela. A gente não proíbe, porque entendemos que para se batizar, ela não pode tomar culpa, não pode ser impedida de se batizar, porque o marido não se converteu, entendeu? Mas não deixamos ela aqui exercer um cargo, uma função, para não trazer escândalo entre os irmãos. Mas ela pode se batizar. Participar da ceia, ela pode? Sim, na Nova Vida sim, entendemos que ela tem essa permissão. Agora, existem denominações, por exemplo, igreja presbiteriana, igreja batista, que o indivíduo não pode nem ser batizado, tampouco participar da ceia. Ok, é um impedimento. Mas e quando um casal estão na igreja e eles não tomam a decisão de se acertar? Está ali, nada impede de se casar. Eles estão ali há 5, 7, 8 anos. Isso é uma demonstração de que a pessoa não está buscando a verdade. Ela fica 10 anos na igreja. Então, muitas questões da vida dela, ela não recebe o quê? É entendimento. Não há revelação. Deus não esclarece. Porque ela é desobediente. O pastor está falando, mas ela é desobediente. Então, outras questões, outras áreas da vida dela, Deus quer trazer esclarecimento, Deus quer revelar, mas ela não recebe esse entendimento. Porque nas coisas básicas, ela não consegue praticar, ela não consegue obedecer. No básico da fé. Então você vai ver pessoas dentro da igreja, 8, 10 anos, sem conseguir colocar em prática o que ela tem ouvido. Então o verso 16 Paulo está dizendo isso, que a nossa iluminação futura, a nossa condição espiritual no futuro, vai depender se você está praticando o que você tem aprendido hoje. Amém, irmão? Eu sempre gosto de contar aquele caos, aquela história que aconteceu num dos congressos dos pastores da Nova Vida, quando veio um pastor argentino, esqueci o nome dele, Ortiz, sobre o nome dele.
Aí ele veio pregar para os pastores da Nova Vida no congresso. Ele trouxe uma palavra maravilhosa. Foi benção. No ano seguinte, ele foi tão benção que o bispo Tito, o bispo Miguel, convidaram de novo para pregar. Bispo Tito e o bispo Roberto, melhor dizendo. O bispo Roberto era vivo. Aí, no ano seguinte, o bispo Roberto, aliás, convidou esse pastor para pregar de novo. Só que o pastor convidado, no ano seguinte, pregou a mesma palavra do ano anterior. E isso para o bispo que convida é um pouco constrangedor. Por quê? Porque os pastores que tinham ouvido no ano anterior perceberam isso. Você não percebe? Sim ou não? Você vai para um congresso, ainda que o tema seja diferente, o pastor trazia a mesma mensagem, o mesmo texto, o pessoal fica assim olhando para o outro e tal. Aí o bispo, quando o pastor terminou de pregar, o bispo Roberto, assim, com de brincadeira, mas já dando uma cutucada, falou assim: Deus está falando com o pastor, não? Que o irmão trouxe a mesma mensagem do ano passado, para ver o que ele falava. Eu falei: eu ia trazer até a outra, mas quando eu cheguei aqui, Deus mandou trazer a mesma palavra do ano passado, para vocês não colocarem em prática do ano passado. Bem, Deus mostrou para ele que o pessoal precisava ouvir a mesma coisa que tinha ouvido no ano anterior. Então, queridos, o que você tem recebido hoje, nós precisamos colocar em prática. A sua estabilidade espiritual no futuro dependerá de se você está praticando o que está sendo dito hoje, os ensinamentos que estão sendo trazidos ao teu coração hoje. Amém? Muito bem, versículo 17 diz assim: irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede meus imitadores. Você já ouviu aquela expressão? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa frase aí não existia no vocabulário do Paulo, não. Ele tinha tanta comunhão com Deus que ele tinha essa autoridade para dizer para os irmãos: olha, podem me imitar. Vocês querem ser exemplo de cristão? Copiem o que estou fazendo. Tudo que vocês viram fazendo, façam. Só lembrando, irmãos, que o Novo Testamento não estava completo, não existia ainda todos os livros do Novo Testamento naquele momento. Então a igreja só tinha somente os textos do Antigo Testamento para poder se basear. Então, muitas questões da vida, eles não tinham direcionamento, eles precisavam de uma interpretação, de um ensinamento do pastor. Eles não tinham o Novo Testamento para olhar, para buscar uma direção, como nós temos hoje. Então Paulo realmente entendia e percebeu que a igreja precisava de um referencial, de uma pessoa com referência. Então ele olha para si e percebe: eu posso ser essa referência. Então, querido, a questão é a seguinte: estamos vivendo uma vida em comunhão com Deus ao ponto de você chegar e falar com a tua filha, ao ponto de você chegar e falar com o seu marido, com o seu cunhado, com a sobrinha que você orienta, com a vizinha. Você pode dizer para ela assim: olha, pode me imitar. Tudo que eu fizer, faça, porque eu estou praticando a palavra de Deus. Precisamos ter essa vida com Deus, amém? Precisamos ser referência sim. Os nossos parentes, principalmente os nossos parentes que não conhecem o Senhor, precisam ver Deus na nossa vida, amém? Precisam ver Deus. Paulo desfrutava de uma comunhão tão grande que ele consegue dizer isso: olha, sejam meus imitadores. E ele vai dar outro conceito também interessante, olha: e observem os que andam segundo o modelo que tem de nós. Ou seja, busque também observar outros irmãos que estão seguindo o modelo que eu estou mostrando. Paulo está dizendo: me imitem. Se eu não estiver perto de vocês, tem outros homens de Deus, outras mulheres de Deus que estão seguindo o modelo. Essa palavra modelo no grego é tipo, você traduz por exemplo. Existem outras pessoas seguindo o meu exemplo, então observem também esses outros irmãos. Olha só que interessante. Paulo está dizendo que na igreja, claro, talvez a maior referência seja o pastor. Claro, ele é o líder, está de frente, está todo dia subindo no altar para trazer uma mensagem. As pessoas vão observar sim. Se eu chegar aqui de manhã para pregar, e eu tiver com a minha gravata toda embolada, com o meu terno todo amassado, meu cabelo todo desgrenhado. Pastor, você tem cabelo para desgrenhar? Tenho. Nem toque no meu cabelo.
Quando as crianças tocam no meu cabelo, eu falo, não toca, vai tirar o penteado. Se eu chegar aqui todo sujo, você vai ficar observando. Enquanto eu estiver pregando, você só olhando para minha calça com o terno amarrotado, para minha gravata com o nó mal feito e meu cabelo desgrenhado. Não é verdade? Você vai ver, você vai perceber isso. Se eu chegar aqui e após ter feito barba de manhã e você perceber que eu cortei o meu rosto e estiver sangrando, você vai ficar olhando. Vai ficar olhando o algodão que ficou aqui, os pelinhos de algodão que eu tentei tirar o sangue. Vai ficar observando tudo isso. Somos referência em tudo. Somos. Não tem como, irmão, fugir. Você é referência na sua vizinhança, né, irmão? Você não é crente? Sim ou não? As pessoas conseguem te enxergar, sair de casa com a Bíblia na mão? Agora, chegando agora com modernidade, com uma Bíblia no celular, fica difícil. Mas muitos são identificados porque andam com as suas Bíblias, no livro de manhã, vindo para a igreja, casa de Deus. Então, querido, se você se diz crente, as pessoas precisam se olhar e ver Deus na nossa vida, sim. Algo diferente. Diz a palavra de Deus que Jesus, quando terminava os seus ensinos, seus discursos, seus sermões, havia a seguinte frase lá: e ele, Jesus, ensinava diferente dos fariseus, porque ensinava com autoridade. A palavra autoridade no hebreu é uma palavra chamada exousia. Olha só. A palavra ex vender, sousia, essência. Por que havia diferença na pregação, no comportamento de Jesus? Porque o discurso dele, a vida dele, a essência dele era a essência do Pai. Amém, irmão? Percebeu isso? Então ele ensinava com autoridade, exousia, autoridade, vindo a essência do Pai. As pessoas viam Deus nos sermões de Jesus e na prática de vida de Jesus. Que as pessoas possam ver Deus na tua vida. Amém? Verso 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só. Algo interessante, eu achei interessante esse versículo. Ele fala assim: ó, pois muitos andam entre nós, com esse comportamento, né, sendo inimigo da cruz de Cristo. É interessante que quando um indivíduo está numa congregação, acontecem algumas coisas, né? A pessoa está na congregação, ela começa a se comportar de maneira ímpia. Pode acontecer dela ser repreendida na palavra, no púlpito, ela não gostar da intenção. Se ela estiver fazendo coisas mais terríveis ainda dentro da igreja, causando divisão, fofoca, é possível que o pastor chame ela num privado, faça um ambiente com ela, para poder orientá-la e exortá-la, dizendo: não, esse comportamento seu não é bom, está trazendo problemas para a igreja, essa fofoca, esse disso. Pode acontecer duas coisas. Essa pessoa pode sair da igreja, ficou chateada da igreja, aí sai da igreja, sai com o pastor, falando mal do pastor da igreja, aquela igreja não me ama. Mas pode acontecer o inverso. Paulo estava tendo essa experiência. Veja só: pois muitos andam entre nós. Existem pessoas, vai estar para isso, que ela vai ficar em determinadas igrejas 10, 12, 15 anos, só trazendo problema para o pastor. Não vai sair não, não vai para outra igreja não. Eles continuavam andando entre a igreja, entre o povo de Deus. Muitos andam entre nós. Paulo está dizendo: esses camaradas aqui, os inimigos da cruz de Cristo, continuavam na igreja trazendo problema. É impressionante isso. Pessoas que não obedecem à palavra, são resistentes, mas elas não saem da igreja, continuam naquela congregação, perturbando o pastor, perturbando os irmãos, trazendo fofoca, falando mal, não concorda com nada com o que a direção da igreja coloca. Sabe? Se o pastor fala: vamos evangelizar, ele fala mal. Vamos para o retiro, ele fala mal, não deveria ir. Se o pastor não disser assim: não vamos para o retiro, ele vai falar mal, ele vai dizer: deveria ter ido. Está satisfeito por nada, conformado. Se o pastor pintar a igreja de branco, ele vai dizer: deveria ter pintado de bege, porque branco mancha muito. Se o pastor pintar a igreja de bege, deveria ser branco, porque branco ilumina mais. O pastor economiza na luz, vai divulgar mais umas fileiras de luz aqui, o branco da parede ilumina mais. Inconformado, traz um problema, disse o todo. Paulo está dizendo aqui, olha só: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes. Olha, Paulo cansou de falar.
Você sabe o que é um pastor chorar porque a ovelha é rebelde? Você tem noção? O que é um pastor chorar porque a ovelha A, B ou C está trazendo problema na igreja? Irmão, tu não tem essa noção. Misericórdia. Você entende isso, querido? Paulo não foi uma, nem duas, nem três. Foram o quê? Repetidas vezes. Repetidas vezes vos falei em tom de brincadeira, é isso? Repetidas vezes eu falei assim, brincando para não magoar o sujeito. Nada, chorando. Isso entristecia o coração do pastor de Paulo. E ele vai dizer, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo, irmão, dentro da igreja? Porque as pessoas que estão lá fora, os militantes gays são inimigos da cruz de Cristo. Adianta você entrar no Facebook de um militante gay LGBT? Adianta você entrar numa página de Facebook do hashtag Lula Livre e você tentar pregar ou tentar convencê-lo de que ele está errado? Adianta, irmão? Adianta. São inimigos da cruz de Cristo. São a favor do aborto. Eles dizem que o cristianismo precisa ser destruído, a cultura judaico-cristã precisa ser destruída. Adianta você tentar debater com esses camaradas? Não, perda de tempo. Paulo está falando de pessoas que andam entre nós. Paulo está falando de pseudo-cristãos. Paulo está falando de pessoas religiosas que estão frequentando a igreja, mas o seu comportamento, o seu discurso, o seu pensamento, suas ações demonstram que elas são inimigas da cruz, são inimigas da obra redentora de Jesus Cristo. Jesus morreu, irmãos, para que houvesse unidade, paz entre os irmãos, amém, querido? Se você é uma pessoa que faz fofoca, você está sendo inimigo da cruz, porque Jesus sofreu na cruz justamente para promover a unidade, a paz entre os irmãos, entre a igreja, entre os membros. E haverá pessoas que não vão lutar por isso, elas vão fazer questão de botar mais fogo ali na lenha, a queimar, porque o circo pega fogo. Paulo vê essas pessoas com muito pesar, sabe? Ele chorava. Ele devia ficar pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu preguei para esses camaradas? Quantas vezes fiz gabinete? Não toma jeito, não se converte. Calvinistas diriam aqui, eles não se converteram porque eles não são predestinados à salvação. Interessante, né? Se formos seguir essa lógica, Paulo não era para jamais ficar insistindo em pregar para eles, sim ou não? São predestinados ao inferno, eles são salvos. Eles agem assim, pastor, porque eles são predestinados à perdição. Eles não são escolhidos de Deus. Veja só, em nenhum momento Paulo diz isso. Portanto, por serem perdidos, predestinados à perdição, deixamos de falar imediatamente os conselhos de Deus. Ele não fala isso. Pelo contrário, repetidas vezes ele trazia ensino. Repetidas vezes ele mostrava o que era certo e o que era errado. Estão em dúvida? Olhem para mim, sejam meus imitadores. Tem dúvida de alguma coisa, de algum ensinamento? Olhem para a minha vida. Percebe, querido? Paulo estava trazendo ali a realidade da igreja de Filipos. Era uma igreja muito abençoada. Ele elogia Filipos. Todavia, haviam pessoas lá dentro que estavam se tornando inimigas da cruz. Pessoas que estavam fazendo de tudo para promover o mal dentro do corpo, ok? Trazendo ensinamentos que não eram oriundos do céu, ok? O verso 19, olha o que Paulo fala, irmão. Olha o destino, então. O destino deles é o quê? É a perdição. E ali ele falou tantas vezes, não se arrependeram. O Deus dele é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só esse versículo aqui, vamos dar para fazer uma pregação. Vamos lá. Ele diz que o destino deles é a perdição. Pelo fato de ele ter falado várias vezes e não houve arrependimento, Paulo deixa de falar. Não quiseram se arrepender, eles insistem. Então o destino deles quer seguir? Não quer se arrepender? Então o destino de quem não se arrepende é a perdição. Se houver arrependimento, o indivíduo pode sim ser trazido novamente à comunhão. Ok? Assim, existem algumas denominações que trabalham dessa forma. Se o indivíduo adulterou,
é feita uma assembleia na igreja, e por votação, colocado exposto o pecado dele, e por votação exclui aquele indivíduo da comunhão. E como é essa exclusão? Se ele tem algum cargo na igreja, ele é retirado do cargo, óbvio. E se ele for apenas um membro sem cargo na igreja, ele não toma mais ceia durante aquele período de, digamos assim, restauração. Quem vai determinar isso normalmente é o pastor, que vai ficar observando o indivíduo para ver se ele se arrependeu, o comportamento dele nos próximos meses, até o pastor conversar com ele, fazer um novo gabinete, adulterou, conversar com a esposa, se perdoou ele, como é que ele está. Posteriormente, um novo homem, de fato, eu vejo que houve arrependimento. Não, porque eu quero trazer de volta para a reconciliação da igreja. Eu gostaria de vir novamente participar da Santa Ceia. Aí passa-se os meses, o sujeito se reconcilia. Legal, esse é o ideal. Esse é o ideal, mas na prática, geralmente quando você vai excluir uma pessoa, você chama ela, tira ela de tudo, e a igreja fica sabendo, por exemplo, que um pai de família adulterou, qual é a atitude dele mais comum, sabendo que foi exposto o pecado dele. Ele senta aqui para ouvir? Muito raro, muito difícil. Ele vai sair daquela igreja, no mínimo, se não sair da presença de Deus, porque existe o fator, vergonha. Todo dia ele tem que encarar a igreja, todo mundo olhar para ele e ficar pensando assim: Pai do Senhor, adúltero. As pessoas marcam, não adianta. As pessoas marcam mesmo, marcam bonito e fica marcado. O camarada tem que ser muito de Deus para cometer um erro, um pecado, continuar sentado, sendo tratado, sendo restaurado, a igreja toda sabendo do pecado dele. E a vergonha da esposa? A vergonha da esposa é fator vergonha também da esposa. Então, muitas vezes esse indivíduo, tanto ele como a sua esposa, a família, saem, vão tentar congregar em outro lugar. Isso quando não se desviam de vez. Ele sai da igreja e fica sem ir na igreja, simplesmente deixa de ir, fica em casa. Passa domingo para domingo e fica só vendo Faustão em casa. Quando ele menos percebeu, já está 8, 9 meses fora da igreja, desviado, já está xingando palavrão, já está bebendo, nem percebeu, sabe, está enganando ele. Você entende? Então, querido, estamos falando aqui, Paulo está falando aqui de pessoas que não desejam se arrepender. Toda exclusão ou toda disciplina é para que o sujeito seja restaurado. Toda exaltação, toda disciplina para que haja restauração. Mas infelizmente existem pessoas que não vão desejar o que? Serem reis. O que ela vai fazer? Vai ficar com raiva porque o pastor chamou a atenção dela, vai ficar com vergonha da igreja e ela vai fazer o que? Ela vai embora. Só Deus sabe o que ela vai fazer. Irmãos, você sabe, né? Você sabe, graças a Deus, Deus restaurou poderosamente o nosso bispo Francisco. Você sabe o problema que ele teve alguns anos atrás na igreja de Olaria. Ele caiu no pecado de adultério e foi um choque, foi um escândalo. Teve igrejas de Nova Vida que se desligaram do conselho porque respingou nas outras igrejas, porque as pessoas ficavam dizendo: um bispo, como é que pode? Caiu. E o bispo ficou 2 anos de disciplina, sem poder pregar na própria igreja. Mas ele ia para a igreja dele lá, sentava na própria igreja que ele fundou. Muita gente saiu? Sim, mas muitas pessoas permaneceram. A esposa dele perdoou ele. Perdoou o nome da esposa dele? Vilma, irmã Vilma. Irmãos, eu fiquei pensando na esposa. Que luta, querido. Imagina, 500, 600 mulheres numa igreja, 800 mulheres olhando para você e imaginando um monte de coisa. Eu fui traído. Quanto tempo ele traiu ela? Quantas vezes foram? Como é que foi? Por que ela não percebeu? Será que ela agiu? As pessoas ficam pensando, as pessoas falam. Isso é horrível. Você ir para um lugar e saber que as pessoas estão falando da sua vida. Vão falar, porque é um fato forte. Mas Deus foi com o bispo Francisco, amém, queridos? Graças a Deus. Deus foi com aquela família. Porque 2 anos depois a própria igreja pediu ao bispo Miguel: por favor, nós queremos nosso pastor de volta. A própria igreja, que ficou, se mortificaram. E ele voltou a pregar depois de 2 anos de disciplina. E agora, recentemente, mês passado, ele voltou a fazer parte do conselho de bispo também. 4, 5 anos aí de uma prova, de uma disciplina que foi terrível para a vida dele. Só ele, Deus sabe. Só ele e Deus sabe o que eles passaram. Você entende? Então, o que
No caso do nosso amado bispo, o que houve ali? Houve um arrependimento. Amém, queridos? No caso desses irmãos aqui que estavam fazendo Paulo chorar de desgosto, essa turma aqui não se arrependeu. Então ele vai dizer, o destino deles é a perdição. Aí ele vai dizer, o Deus deles é o que mesmo, irmãos? O ventre. A palavra ventre aqui, a palavra grega no original grego para ventre, é a palavra koilia, estômago. Olha só que interessante. O Deus desse pessoal aí, que está me fazendo chorar, está me preocupação, o Deus dele é o estômago. Então, o que nós podemos entender aqui nessa fala de Paulo? Talvez esses irmãos pensassem apenas somente em satisfazer seus apetites carnais, através da glutonaria, de bebedeira, através da sensualidade. Alguns estudiosos acham que o fato de ele se referir a estômago, Deus dele é o estômago, e pelo fato do estômago estar próximo da região genitália, alguns entendem que Paulo estava referindo-se a apetite sexual. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas estavam se contaminando, eram impuras, eram adúlteras e ficavam fornicando. Ficavam só fazendo divisão de fofoca na igreja, não. Eles estavam o quê? Na fornicação, estavam praticando aí sexo ilícito. Paulo não dá detalhes, mas Paulo está dizendo, o Deus deles não é Jesus Cristo, o Deus deles é o estômago, koilia, seu ventre. Uma referência aqui clara de que eles atendiam aos seus apetites carnais. Como eu falei, irmãos, existem igrejas, não sou contra, nós vamos ter aqui um culto de casais no mês de novembro, um jantar de casais. Estou até tentando ver um lugar fora daqui para a gente fazer. Não sou contra, a gente faz, sem problema. O problema é quando a igreja só quer viver disso. O problema é quando a igreja só quer viver disso. Toda semana, comida, festa, bebida, nada, só viver disso. Então o nosso Deus deixa de ser Jesus Cristo para ser um evento em si. O nosso Deus deixa de ser Jesus para ser o jantar em si. Eu vou lá por causa do jantar, não é por causa da palavra que eu vou ouvir. Percebe? Então muitas igrejas estão vivendo só disso. Tanto é realidade, que se o pastor, porventura, dessa igreja, por alguma razão, ele perceber que está acontecendo alguma coisa, ele cortar, a partir dessa semana, a partir de hoje, eu não quero que aconteça eventos toda semana. Agora só quando eu disser. Pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, não vai ter nada. Está até minha ordem. O que acontece? Haverá os focos de murmuração. Qual é o foco de murmuração? O pastor está querendo cortar a nossa comunhão. Segundo foco de murmuração, ele não sabe que a gente precisa disso. Terceira murmuração, ele está tentando impedir a nossa unidade. Então você percebe uma igreja dentro da igreja. Isso é perigosíssimo. Chega um momento, se o pastor não vigiar, que ele perde a liderança e o comando da igreja. Terrível. São pessoas das quais o Deus deles é o ventre. Eles atendem às suas demandas, às suas necessidades carnais. Quem está entendendo? O Deus dele é o ventre. Segundo ponto, ele diz aqui, a glória deles está na sua infâmia. O que é infâmia? Infâmia é vergonha. Interessante, né? Paulo está nos ensinando aqui que Deus classifica as coisas que eles procuravam, que eles faziam, como vergonha. Paulo está dizendo, o que eles fazem é vergonhoso. O Senhor Jesus não aprova. Você entende isso, irmão? Qualquer tipo de ajuntamento, pastor, nós estamos com um pretexto espiritual. Pastor, estamos realizando na nossa casa, toda semana eu encontro, eu e mais algumas irmãs, estamos orando pela igreja. Aí a pessoa, a casa de quem? É da irmã Beltrana. Aí na outra semana vai ser da irmã Cicrana. Aí chega lá, aí tem oração. Tem, o pretexto espiritual. Mas depois da oração, 10 minutos de oração, mas depois senta com um cachazinho, com café e tome fofoca da igreja. E aquela irmã? Poxa, tu viu como estava o cabelo dela? Estava esticado no inferno. Olha, não isso não. Tu viu a calça jeans daquele irmão? Só usa aquela, a calça jeans está andando sozinha. É impressionante. Aí a pessoa começa a falar da vida de todo mundo. Mas o pretexto era espiritual, né? Vamos para casa da irmã para orar. Mentira. A glória deles, o que eles praticam é infâmia.
vergonha. Amém? Diz mais aqui, olha o que Paulo está dizendo. Não, diz a Bíblia aí que se preocupa com as coisas terrenas, as coisas da terra. Interessante, né, irmãos? Sabe o que acontece com esse povo? Essa turma continua, não vai para a igreja nem sai da igreja, está lá, perdoa o pastor. Eles estão, muitos são consumidos também pelo trabalho, a ponto de não ter tempo para orar. Eles trabalham bastante lá fora, né? Eles trabalham muito. Eles não têm tempo para orar, para buscar Deus na casa deles. Não aparece culto terça-feira de oração, não aparece quinta-feira, não aparece culto de ensino, não vem nunca. Aí você acha assim, deve estar orando em casa. Mentira, está nada. Não está buscando comunhão com Deus, Deus está examinando as escrituras, está na carne. Quando aparece, é só para falar das coisas mundanas. Seus interesses são relacionados às coisas dessa terra. Estão preocupados com a próxima festa, com o próximo evento, estão preocupados com as próximas férias que ele vai tirar, estão preocupados com as suas conquistas materiais. São crentes que só pensam nas coisas dessa terra. Irmão, não vou falar, não, vou falar. Posso falar? Vou falar. Tivemos um bazar aqui, tivemos? Foi legal, foi? Bacana, foi vendo o dia todo. Tudo que vendemos aqui para o bazar, praticamente a conta do chá, Deus tem feito isso aqui, né? A conta do chá, a gente conseguiu dinheiro para a gente pagar o pessoal do Ministério de Teatro para vir aqui, conseguimos trazer, foi bênção, né? Você viu a sua glicose, você mediu sua pressão, e foi bênção, foi assim um evento legal. Almoçamos aqui, batemos papo, conversamos, tivemos aquela comunhão o dia todo, que legal. Mas eu vi assim, diretamente, ninguém me disse, não, a pessoa chegou via zap, disse assim, pastor, acho que uma semana depois que acabou, falou assim, pastor, é importante que tenhamos outro evento. Qual é o próximo evento, pastor? Eu falei, por enquanto não sei não, o que vai acontecer não. Vamos ver. Não, pastor, tem que ter outra coisa desse tipo, senão a pessoa vai dispensar, a pessoa vai embora, sair da igreja. Entendeu? O pensamento das pessoas que só pensam nas coisas da terra. Na ótica, na visão dessa ovelha, as pessoas só ficam na igreja se tiver algo diferente. Se tiver só palavra e culto, elas vão embora. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você só sai da presença de Deus se não tiver palavra nem oração, amém? Aí você não é alimentado, aí você se desvia. Pode não ter nenhum evento, mas se tiver culto, estamos no lucro, estamos na bênção, amém? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Pastor, é bom que tenha logo outro evento, senão as pessoas vão se dispersar, as pessoas vão embora da igreja. Ou você está aqui porque teve bazar, é isso mesmo? Diz para mim, se você tiver com esse pensamento, depois a gente troca uma ideia. Um bazar que segura as pessoas na igreja? Quem nos sustenta, querido? Quem planta o crente na casa de Deus é o Espírito Santo, irmão. Pelo amor de Deus. Tipo, só preocupação, não, eu entendi, mas é carnal. A preocupação, mas nós precisamos fazer outra coisa para as pessoas ficarem mais unidas. Querido, quem promove a unidade é o Senhor, não, irmão, é o Espírito Santo também, querido. A palavra une você aqui de manhã agora para ouvi-la. Irmão, que eu queria me remoendo o dia todo, irmão. Eu fiquei andando e toda hora me via aquela voz. Pastor. O que acha? Aí eu fui pra rua, voltei. Falei, não é possível, sim, é possível. Tem umas coisas que ficam remoendo. Falei, não, é muita carnalidade, só pensa nas coisas da terra. Eu sou obrigado, eu sou MC, mestre de cerimônia. Foi uma das primeiras orações que eu fiz quando eu cheguei aqui. Senhor, eu não sou mestre de cerimônia, eu só sei pregar. E olhe lá. Não sou. O mestre de cerimônia só fica arrumando coisas para manter as pessoas presas. Veja essas igrejas neopentecostais. Abre todos os dias, 4 reuniões por dia. De manhã, 2 de manhã, de tarde e de noite. Não é isso? E todo dia eles dão o quê?
segunda-feira vai dar a fitinha, na terça-feira é a rosa ungida, na quarta o óleo ungido, na quinta o cimento ungido, o tijolinho da casa própria, na sexta-feira é isso, BBB. Por que, meus irmãos, precisam fazer isso? Por quê? É para manter as pessoas presas. Se essas igrejas, se o pastor parar de dar o óleo, a fitinha, o que acontece? As pessoas não vão mais. Irmão, para quem não sabe, eu já pertenci a uma igreja não pentecostal na minha juventude. Para quem não sabe, cheguei lá com 16 anos, fiquei 8 anos lá. Quando eu saí de lá, vim para Nova Vida, graças a Deus. Estou na Nova Vida há 17. Então, nessa igreja não pentecostal, eu quase fui pastor lá. Fui entrevistado 2 vezes pelos bispos dessa denominação para ser pastor, e só não fui pastor lá porque eles têm uma regra lá: a esposa não pode ser mais velha. Não dizendo que a Cíntia seja coroa, mas ela é mais velha do que eu, 3 anos. Então foi um critério para que eu não fosse pastor nessa igreja, nessa denominação. E eu lembro que eu tinha 19 anos, o pastor me chamou, ele via assim com potencial. Aí falou assim: Fulano, eu quero que você esteja de frente, uma espécie de ponto de pregação, lá na comunidade tal, dentro de uma favela. Eu falei, ok. Aí eu comecei a chamar, eu falei assim: eu posso chamar alguns obreiros aqui para poder ir comigo, para me ajudar, alguns evangelistas? Ele vê quem quer ir contigo. Mano, eu chamei o pessoal, ninguém foi, eu ia sozinho para a favela, irmão, favela perigosa, sozinho, e dentro de uma garagem de uma senhora. É uma espécie de ponto de pregação. A irmã da igreja cedeu lá a garagem e eu comecei a convidar as pessoas. Então eu começava às 7h30 da noite. Às vezes ela me ajudava, às vezes ela chamava os vizinhos para dar gente. Sempre fazia com 3, fazia um culto lá, reunião com 4 pessoas, 5. Eu começava às 7h30, eu chegava às 5h30 da tarde, pegava os panfletos, começava a chamar as pessoas. Aí eu só falava assim: ó, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus salva. Esse é o evangelismo, que deve ser, né? Aí só ia uma pessoa, às vezes não ia ninguém. Mas quando foi colocada uma faixa lá, para identificar que estava acontecendo alguma coisa ali, algumas pessoas curiosas elas chegavam, e dava no máximo 6 pessoas. Na peleja, eu chegava, pastor, está dando quantas pessoas lá? Passa a oferta para cá, passa a oferta. Só queria que você dê oferta. Cadê a oferta que você recolheu lá? Pediu oferta, né? Culto no lado de oferta, irmão. Pastor, cadê a oferta aí? Quanto deu? Só isso, tá? O que é isso? Mas, pastor, deu 100 pessoas. Eu novo, jovem. Aí, irmão, como eu estava na igreja pentecostal, vou dizer para a igreja universal. O que eu fiz? Eu tive uma ideia, né? Eu era discípulo deles. Eu falei, eu vou plantar um negócio aqui para atrair povo. Aí que eu decidi para as pessoas: olha, hoje reunião especial. Você lá na favela. Reunião especial. A senhora está com problema no casamento? Nem importa se a senhora está tendo ou não, Deus vai abençoar o seu casamento. Eu vou estar ungindo a sua aliança. Vou ungir a aliança. E você sabe, irmão, que a Bíblia não diz para ungir, né? Olha, eu ungi a aliança, né? Interessante que se unja o enfermo, né? Mas eu vou estar ungindo a sua aliança e um milagre vai acontecer. Irmão, foi a reunião que mais apareceu gente. Todo mundo. Primeira coisa, foi a primeira coisa, já chegou assim, é para ungir, né? Pastor, é para ungir. Eu sou pastor não, só. É para ungir, né? Assim, é só no final. Primeiro você vai ouvir a palavra. Isso, fecha os olhos, põe no coração. Cantava 2 músicas, tá? Agora vamos ver a palavra. Só o que é? Eles só queriam que houvesse aquela unção, achando que havia um poder liberado. Eu precisava ter compromisso com Jesus, nada disso. Deu umas pessoas, deu 23 pessoas. Fiquei tudo louco. Caramba, virar a igreja aqui. Meu Deus, que maravilha. Percebe? As pessoas estavam interessadas apenas naquela unção que poderia mudar o casamento dela. Não estão interessados. Aí, na outra reunião, não ia acontecer nada. Cadê aquele povo? Geralmente as pessoas estão interessadas nisso, gente. O Deus deles são ventos. Eles estão interessados em atender as suas demandas, os seus apetites carnais. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, amém, querido? Para você obter vida eterna, não é para você ficar rico, milionário.
Deus ele pode restaurar o seu casamento? Restaura, mas mediante uma comunhão e uma obediência ao Senhor Jesus, amém, queridos? Você vai ouvir a palavra, você vai mudar suas ações, sua atitude, seu relacionamento com o seu marido. Certamente você vai restaurar seu casamento. Ele diz aqui, ó, ele só se preocupa com as coisas terrenas. São assim, só preocupados com as questões materiais, queridos, infelizmente. Versículo 20. Aí Paulo vai dizer, mas a nossa, ele se volta agora para os crentes. Olha, falamos desse pessoal inimigo da cruz de Cristo, mas em relação a nós crentes, a nossa pátria está nos céus. Olha, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Outras versões dizem a nossa cidadania, né? A palavra significa as funções executadas pelos cidadãos de um país. Paulo está dizendo, olha, estamos aqui, passagem, somos forasteiros, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Você está aqui, mas não se apegue a esse mundo. Você sabia que tem pessoas que estão na igreja, são crentes, mas elas têm um medo de morrer? Hoje eu vou pregar à noite esse tema: 5 tipos de medo que o Senhor Jesus tira de nós. 5 tipos de medo diferentes, que quando nós temos uma confiança, uma comunhão com o Senhor, Ele vai tirar certamente de nós. Esteja aqui logo mais para ouvir. Tem gente que tem medo de morrer. Aí ela diz assim, não, mas eu não tenho medo de morrer. Ok, por exemplo, eu tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo de deixar aqui meu filho, deixar minha filha ainda jovem. Quem vai educar? Só eu, pastor. Só eu sei das demandas da minha família. Só eu sei o que minha filha tem necessidade. Então só eu é que tem que ficar vivo aqui cuidando dela, pastor. Ninguém vai cuidar da minha família. Presta atenção. Se a sua vida está nas mãos de Deus, e se Deus o chamar para a glória, para a eternidade, quem vai cuidar da tua família é Deus, amém? Tua vida não está nas mãos de Deus? Tem gente que tem medo. Quem vai cuidar? Quem vai educar minha filha? E a pessoa, coitada da Cíntia, se eu morrer, ela vai ganhar de pensão um salário mínimo, irmão. Um salário mínimo de pensão, né? O pastor paga autonomia de um salário mínimo. Ou você acha que se eu morrer, o conselho vai chamar a Cíntia, a igreja de Nova York vai sustentar a viúva? Não temos esse costume. Não temos. Certo? Então ela tem que contar o pagamento em dia do INSS. Perfeito? Então a verdade é, queridos, que Deus é que cuida de nós. Não se apegue a essa vida aqui. Não se apegue às coisas desse mundo. Você vê os crentes muito preocupados. Lembra semana passada que eu falei? Que eu construí uma casa em 1 ano, que na verdade ela deveria ter sido terminada em 6 meses. Lembra semana passada? Por quê? Porque eu, que ajudava o pedreiro, éramos crentes. E domingo fizemos um acordo. Domingo, ele fez um acordo comigo de fazer a obra só de final de semana. E eu e ele combinamos, olha, domingo estamos na igreja, não vamos fazer nada. Então a obra foi feita somente aos sábados e feriados, quando tinha. Então a obra demorou exatos 1 ano, 12 meses para terminar. A casa foi em cima da casa da minha mãe. Mas eu não deixei de estar na casa de Deus. Mas muitos crentes diriam, eu preciso terminar essa casa urgente, estou no aluguel, eu estou dentro da casa da minha mãe, é chato para viver com mãe e sogra. Eu preciso urgente subir logo. E qual seria um argumento até legítimo para você dizer para o pastor, justificando a sua ausência da igreja? Qual seria o argumento? Pastor, eu estou terminando aquela obra lá, tá? O senhor está me vendo aí, estou agarrado domingo. Se não me ver de noite também, é porque estou muito cansado e não retorno. Querido, em nome de Jesus, se apegue às coisas dessa vida, não priorize o reino de Deus, irmão. Imagina se eu ficasse 1 ano sem ir na igreja, sem ouvir palavra, porque eu estava construindo aquela casa, meu irmão. Imaginou? 1 ano sem ir para a igreja domingo, sem ouvir mensagem de domingo de manhã à noite. São 52 mensagens por ano só de manhã, somando para da noite, são 104 mensagens, 104 oportunidades de Deus falar o teu coração e você simplesmente desprezou porque você está cuidando da sua vida. A nossa pátria está no céu, diz Paulo, amém, querido? Pastor, o senhor é muito exigente. Eu não, Bíblia, irmão, essa Bíblia que tu carrega aí é que é exigente.
O Deus que tu serve é exigente, sim. Ele é zeloso, amém, querido? Ele é exclusivo, ele quer exclusividade, sim. Não adorará outros deuses, somente o seu Deus, amém? Exclusividade. Ele diz assim: me adora domingo, durante a semana adora outros deuses. Não, é todo dia só Ele. É um Deus exclusivo. A vossa pátria, a vossa cidadania está lá no céu, não é aqui. O que ele está dizendo? Não se apegue às coisas terrenas. Ele está dizendo que aquela turma que fazia ele chorar, que eram os inimigos da cruz de Cristo, tinham como seu Deus o ventre, pensavam somente nas coisas terrenas. Aí ele se volta para os crentes: crentes, a nossa pátria está no céu, somos diferentes. Somos diferentes, amém? Somos diferentes. O incrédulo, o carnal, cuida da sua vida. Ele se preocupa com a sua vida. Ah, pastor, significa que eu não posso construir minha casa, não posso fazer meu puxadinho? Não é isso. Significa que eu não posso estudar? Não é isso. Satanás é sutil. Ele vai espelhar você com sutileza, de forma sutil, você nem percebe. Já falei aqui, conheci uma irmã muito inteligente com sinal. Comecei a sentir a ausência dela lá em Lafayette. Comecei a sentir a ausência dela de domingo. Ela é uma pessoa muito ativa. Onde eu falei assim: eu estou sentindo a sua falta. Foi 10 anos atrás. Sentiu muito a sua falta. Tem acontecido o que no domingo de domingo? Ela trabalha de financista. Aí ela falou assim: não, porque eu estou fazendo um mestrado. E domingo, sábado, domingo, eu fico em casa. O único dia que eu coloquei minhas coisas em ordem e para estudar. Eu falei: querida, em nome de Jesus, é isso mesmo? A irmã está estudando de 8 da manhã de domingo até 10 horas da noite. Não estuda isso não. Não estuda mesmo. Vem pelo menos o culto. Tinha um hábito de vir de manhã à noite. Vem de manhã, volta para casa, almoça e vai estudar de 1 da tarde até 10 horas. Não é bastante tempo, irmão? Agora dizer que está estudando muito, esfria, irmão. Foi o que aconteceu. Esfriou no meio, batata. Esfria quando começamos a colocar e princípio, quando as coisas dessa vida, dessa terra, começam a te prender, te impedir de estar na casa de Deus cultuando e ouvindo a palavra. Só pensa nas coisas dessa terra. É bem claro o texto aqui, irmão. Visto que, né, no final do 19, visto que só se preocupam com as coisas da terra. E muitas vezes essas coisas da terra são coisas boas da vida, não é pecado em si, mas se você dedica muito tempo, você consequentemente estará dedicando menos tempo à devoção ao teu Deus, amém, querido? Você apega as coisas do céu, porque nossa pátria está de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Paulo também aqui desperta e lembra a igreja da expectativa de desejar receber ao Salvador na volta de Jesus, né? Ora, eu tenho o seguinte para meus bolsos: em contraste com os falsos crentes, nós crentes, nós fiéis, nós desejamos e ansiamos as coisas celestiais. Ou seja, o que é celestial, senão a volta do Mestre, né? Houve uma promessa de retorno. Por isso, se somos fiéis, nós precisamos ficar nessa expectativa. E como é que eu aguardo? Como é que me mantenho na expectativa da volta de Jesus? Ouvindo de Jesus, falando de Jesus, estar envolvido com Jesus, todo dia, toda hora, bem, irmão? Sem tempo, sem parar para refletir, sem descanso. Sem descanso. Sem descanso, não pode, não tem tempo não. Porque o diabo ele não para. Ele não para. Ele é espírito, 24 horas tentando derrubar o crente. Aí a gente muitas vezes quer descansar, vou descansar. Não, querido. Eu me lembro que eu vi, você deve ter visto, a série de filmes Rock Balboa. Lembra? Quando criança a gente viu tantas vezes Sessão da Tarde. Um filme mentiroso, né? Que eles pegam os 3 primeiros, muito mentiroso. Porque tem um momento na cena de o Sylvester Stallone no Rock Balboa, ele usa uma tática, não sei se foi Rock 2 ou Rock 3, acho que foi Rock 2, que ele usa uma tática, ele fazia assim, ó, bate aqui, o camarada, o inimigo batia, o opositor, por isso ele batia,
Aí tem um momento que o técnico conversa assim, ele está provocando, ele está pedindo para o camarada provocar ele para ele ficar mais irado e se voltar, para revidar com mais força. A tática de ficar mais irado com o inimigo, me bate aqui. Irmão, isso é uma mentira, querido. Me bate aqui, o cara dá uma só demais, não existe. Aí o camarada começou a espancar o rock, bate aqui, ele chamava a esposa dele, e ele ficou, tipo assim, aquela surra que ele tomou, motivou ele. As pancadas que ele tomou do inimigo, tornou ele mais forte. Aí ele partiu para cima do oponente e derrubou. Aí ele venceu. Você sabe, ele tem que vencer, né? Porque ele é o protagonista da história. Querido, essa tática, espiritualmente falando, dá certo não. Não dá certo não. Isso, diabo, pode vir. Eu não vou orar, eu vou buscar Deus. Vou ficar aqui só tomando água de coco vendo Faustão. Pode vir. Isso, diabo. Ataca a minha família. Ataca a minha fé. Isso. Pode atacar. E você totalmente desprotegido espiritualmente. Pode me atacar que eu vou. Depois eu me levanto forte. O que, irmão? Não é isso não. Não é isso não. Nos Estados Unidos, história real, tá? Um pastor, eu contei isso aqui. Um pastor fez um acordo com a igreja. Ele falou assim, irmão, eu estava pensando e decidi tomar uma decisão muito importante. Eu quero fazer uma experiência. Eu estou na igreja desde a minha juventude e eu quero ter uma experiência. Eu quero pedir licença do meu ministério e eu quero me afastar do pastorado. E eu fiz esse propósito com Deus. Eu quero ficar 1 ano sem vir na igreja. Eu falei isso para a igreja dele. Olha só. Eu quero ficar 1 ano. E é uma experiência que eu quero ver qual vai ser a minha própria reação. Eu quero saber como é que vai estar a minha vida aqui 1 ano. E eu quero também me ausentar com meus irmãos. Não vou pastorear, não vou ler a Bíblia e nem vou orar. Foi brincadeira não, ele fez mesmo. Aí ele falou assim, eu não posso disso. Que experiência doida é essa? Irmãos, ele fez. Final de 1 ano, pastor que vai alcoólatra, no mundão, não queria saber mais de Jesus, mais de ninguém, se divorciou. Irmão, o sujeito fala um negócio desse, acho que também já está caído, né? O camarada já está caído e nem sabia, né? Aí a gente ficou olhando para ele assim, que é isso? Que experiência louca é essa? Laboratório do adesivo. E ele fez, ele largou a igreja e ficou 1 ano. E começou, ele fechou a Bíblia dele, parou de ler, parou de orar e parou de ter comunhão com a igreja. Menos de 1 ano o cara estava totalmente desviado. Coisa doida. Ou seja, se a experiência dele era essa, tipo assim, ele via acontecendo isso com as pessoas. Se ele queria experimentar isso, uma coisa louca, ele conseguiu. Ele percebeu que sem palavras, sem oração e sem comunhão, o Espírito Santo esfria. Perdemos a comunhão com o Senhor. Você está entendendo? Terrível. Então precisamos dessa comunhão maravilhosa e aguardar ao nosso Senhor Jesus até a sua volta, amém? E verso 21, a gente poder participar da ceia, Paulo vai dizer assim, aguardamos, né, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Eu estava comentando sobre isso ontem, né? No módulo 5, a palavra transformará é uma palavra grande no grego, é metaskemazo, que significa reformar, mudar ou transformar a forma exterior ou aparência. Olha só, repetir, essa palavra no grego significa reformar, mudar, transformar a forma exterior ou aparência. Paulo está nos ensinando aqui que o próprio Senhor Jesus, ele vai mudar a forma exterior, a aparência, vai transformar o nosso corpo. E diz aqui que o nosso corpo é um corpo de humilhação. Né? É interessante que a palavra no original significa corpo abatido, humilhado. Por que Paulo diz que o nosso corpo é um corpo abatido? É um corpo humilhado, um corpo de humilhação. Porque o nosso corpo, irmãos, hoje aqui na Terra, ele está sujeito à morte, sim ou não? Está sujeito à enfermidade, o sujeito está sujeito a ficar deficiente, não é verdade? Muitos nascem já deficientes, cegos, coxos, sim ou não? Então, toda essa evidência do pecado, né,
doentes. Por que ficamos doentes? Por que morremos? É o resultado, consequência do pecado. Então, quando nós formos transformados, Paulo vai dizer que nós receberemos um corpo onde a aparência, todo o aspecto será novo. Um novo corpo, um corpo glorificado. Esse corpo de humilhação aqui vai deixar de existir, ou seja, as nossas limitações, que são evidenciadas pela dor, pela enfermidade, pelo envelhecimento, todas essas limitações vão ter cabo, vão acabar. Amém, irmão? Essa é a esperança do crente. O Paulo transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Interessante que João também vai desenvolver essa teologia para dizer que o nosso corpo transformado, glorificado, vai ser semelhante ao corpo de Jesus ressurreto, tá? Aí você vai para os evangelhos e você começa a perceber algumas coisas. Bem, Paulo está dizendo que o meu corpo glorificado vai ser igual ao corpo de Jesus ressurreto. Aí você vê, Jesus quando ressuscita, ele aparece para os discípulos do nada, sim ou não? Os discípulos estão dentro de uma casa, portas fechadas, do nada Jesus aparece e dizendo: paz seja convosco. Aí você começa a perceber que um corpo glorificado, ele pode o quê? Ultrapassar paredes. Mas ao mesmo tempo, esse corpo de Jesus glorificado que entra dentro daquele ambiente para falar com os discípulos após a sua ressurreição, ao mesmo tempo não é um espectro, não é um espírito, é um corpo glorificado. Porque no primeiro momento da primeira semana não está presente um apóstolo chamado Tomé. Ou melhor, ele está presente e vai dizer: eu só acredito vendo. Tomé, chegamos com Jesus, eu só acredito vendo. Aí, em outra oportunidade, Tomé está presente e Jesus sabia que ele duvidava. Tomé, toca aqui, Tomé. Se eu fosse um espírito, não seria possível você tocar em mim. Eu ressuscitei. Aí a Bíblia diz que ele faz aquela declaração: Rei meu e Deus meu, aquela declaração, a confissão de que Jesus era seu rei, seu Deus, e toca em ver marcas, toca nas marcas. Ou seja, o corpo de Jesus é um corpo transformado, no qual surge, desaparece do nada. Diz a Bíblia que Jesus, após a sua ressurreição, continua aparecendo para os discípulos por mais quantos dias, irmãos? Você lembra? Você lembra desse detalhe? Por mais 40 dias ele fica aparecendo para os seus discípulos. Aí ele aparece no mar de Tiberíades lá para João, para Pedro, melhor dizendo, no qual ele vai restaurar Pedro. Pedro, me amas? Ao final do Evangelho de João, né? Restaura a conversa com os discípulos. Diz o texto que os discípulos estão fazendo um churrasquinho de peixe na praia. Jesus senta com ele. Olha só, o corpo glorificado de Jesus senta, come. Aí, no final de tudo, Atos capítulo 1 diz que Jesus, nesse corpo glorificado, ele é elevado aos, certo? E os anjos aparecem dizendo: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia voltará. Esse corpo glorificado que nós teremos. Amém? A ciência não explica. É um corpo que não vai mais adoecer, é um corpo que não vai sentir mais dor. A senhora sente dor na coluna, de vez em quando trava? Trava a coluna. E as varizes? Meu Deus do céu, só graça, né? Azuis, bonitas, assim, brilhando nas pernas. Tem que tomar remédio, tem que comprar médico. Isso incomoda, né? Incomoda. As doenças, as enfermidades incomodam. Quando você olha para o espelho e percebeu que um dia você foi uma menina bonita de 15 anos e agora já passou dos 40. Eu olho para mim no espelho, meu Deus, um dia desse eu tinha 15, estava lá no colégio Venâncio, Edmar jogando futsal lá. Estudou lá, Edmar? Estudou? Dia desse estava com o pessoal lá do Venâncio, da escola Venâncio, 15 anos nós tínhamos, olha, se passaram 26 anos. E eu olho para o espelho e falo: Senhor, daqui a pouco é 50, meu. E aí? Resultado do pecado, mas precisamos sim ouvir a palavra diariamente, amém, queridos? Quando você olha para a realidade, você vê a consequência do pecado e você fica frustrado, hein? Quando você olha para a maldade, olha para a violência,
ver as coisas ruins acontecendo, te dá o quê? Frustração, te dá ansiedade. Muita gente, mediante a violência, fica com síndrome do pânico, não quer sair. Quando você olha para a realidade, mas quando você olha para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, querido, você renova a tua fé. É por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você olha para o espelho, qual é a realidade? Rugas, velhice, um dia você vai morrer. Eu me volto para a palavra. Meu corpo vai ser transformado de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Jesus. Aleluia! Vida eterna, corpo glorificado, dor, enfermidade, morte, nunca mais, porque o Senhor Jesus vai nos transformar. Amém? Ele diz para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder. Irmãos, eu gosto de pesquisar essas questões, esses detalhes da palavra. Essa palavra aqui, poder, geralmente a palavra, quando é traduzida poder em português, a palavra grega é dunamis, mas nesse caso não. A palavra que está aqui no original grego é a palavra energia, daí vem a palavra portuguesa energia. Olha que interessante. Diz aqui que nós seremos transformados segundo a eficácia da energia, do agir, do poder de Deus. Deus vai liberar uma energia, olha só, um poder para transformar o nosso corpo. É segundo essa energia que é liberada, do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E ele tem poder para fazer o que ele bem entender, amém, queridos? Tudo. Na semana passada falamos aqui sobre o poder da ressurreição. Paulo fala que há um poder, que é o poder da ressurreição, que nos manterá de firmes até a volta do Senhor. E eu destaquei aqui na semana passada que Paulo, em Romanos, vai dizer que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, o poder da ressurreição, que nos mantém firmes de pé até a volta do Senhor. Esse mesmo poder que nos manterá firmes até Jesus voltar santos, esse mesmo poder, quando partirmos, vai transformar o nosso corpo, tornando glorificado, semelhante ao corpo de Jesus ressurreto. Amém, queridos? Isso é forte demais. Isso é a promessa para os fiéis, para aqueles que não ficam buscando as coisas da terra. Você pode plantar, pode vender, pode comprar, pode estudar, pode fazer lá um puxadinho e terminar sua casa, mas não deixe de buscar Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Amém, queridos? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém?